Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos falar um pouquinho sobre crônica. A palavra crônica, ela nos remete ao deus do tempo, né? Se vocês se lembrarem lá, Cronos era considerado o deus do tempo. E crônica, ela tem uma relação com o tempo, né? Porque o que o cronista faz? Ele observa um fato vivenciado no dia a dia, no cotidiano das pessoas, e transforma esse fato que ele vivenciou, viu ou que alguém contou para ele num texto fictício. Então esse texto fictício, a partir de uma notícia de algo que aconteceu no dia a dia, uma notícia corriqueira, né, um episódio banal, às vezes do cotidiano, esse texto transformado em crônica, ele traz ali novos elementos fantasiosos, fictícios. Aí o cronista tem a liberdade de trazer a ficção para o seu texto literário, né? Então a notícia acaba sendo transformada num texto literário e aí não tem limites, né, para pensar aí na ficção e nas possibilidades de fantasia, imaginação e criatividade. Então é um pouquinho disso que nós vamos estudar isso, né? A crônica enquanto um gênero textual dentro de língua portuguesa, né? Um gênero discursivo literário, ela contém alguns elementos composicionais específicos, algumas características que nós vamos ver aí nesse vídeo, certo? Então, os nossos objetivos consistem em explorar esse gênero crônica, identificar os elementos composicionais, as suas características e analisar a subjetividade e as figuras de linguagem em um texto, certo? Então, observem aqui, né, que foram trazidas várias capas de livros para vocês terem uma noção, né, de como que essas crônicas podem aparecer aí nos materiais impressos, né? Muitos de vocês já devem ter tido acesso a um livrinho de crônica, né? Deve de ter vários na biblioteca da escola de vocês, né? Então aqui nós temos a primeira capa aqui é de um livro de crônicas no asilo, da Adriana Freitas, né? Vocês têm a imagem do asilo ali, né? E ali ela traz, né, toda a imaginação ali das fantasias das pessoas que estão ali coabitando esse espaço. Na sequência, a gente tem Crônicas da Surdez, Aparelhos Auditivos, da Paula Pfeiffer. Temos aqui do Luiz Fernando Veríssimo, Comédias para se ler na escola, né? Comédias, como vocês já devem ter também lido, já deve ser familiar para vocês essa palavra. Comédia, ela tem, né, uma das conotações que é provocar o riso, o humor nas pessoas. Temos aqui embaixo crônicas de vários autores, né? Então é uma coletânea de crônicas, né? Dentre eles o Carlos Drummond de Andrade, o Fernando Sabino, o Paulo Mendes Campos, o Rubem Braga, que são grandes nomes aí da nossa literatura brasileira, né? Temos aqui Crônicas de São Paulo, Um Olhar Indígena, olhem o subtítulo ali, Um Olhar Indígena, né? Que interessante que deve ser, né? Uma coletânea de crônicas aqui escrita pelo Daniel Munduruku, né? Desculpem, Daniel Munduruku, certo? E na sequência temos as crônicas selecionadas do Machado de Assis, né? Que é um grande nome também da nossa literatura, né? Em especial no realismo brasileiro, trouxe bastante contribuições ali, né? Com a sua intelectualidade, os seus textos literários. Então, o que esses textos têm em comum, né? Pelo título a gente já observa, né, que em comum eles vão tratar de assuntos do cotidiano de uma forma fictícia, né, trouxeram ali notícias e transformaram num texto ficcional que nós denominamos de crônica dentro do nosso espectro ali de textos literários, né, enquanto gênero discursivo, certo? Então vejam, observem aqui comigo, crônica é um tema, né, ou assunto vinculado ao cotidiano nos microsistemas. Trata-se de situações corriqueiras, narradas com criatividade. Pode assumir diferentes tons. Então, nós podemos ter a crônica reflexiva, humorística, lírica, filosófica, narrativa e etc. A linguagem geralmente é simples e coloquial. São divulgadas em blogs, jornais e revistas, por meios impressos ou eletrônicos. Geralmente são textos curtos, né? A linguagem é simples, clara e leve, conotativa e literária, né? Então a linguagem conotativa ela se difere da linguagem denotativa,
né? Porque a linguagem denotativa, ela traz os elementos reais ipsis literis. Já a linguagem conotativa traz metáforas, traz uma linguagem mais simbólica, produz um sentido diferente do que o sentido real e literal da palavra ali no texto literário, né? Também, geralmente, as crônicas são publicadas nos jornais, apresentam fragmentos reflexivos e utilizam-se de adjetivos que expressam a subjetividade do cronista, ou seja, traz o que ele pensa sobre o assunto, a opinião dele, né? Um texto subjetivo é aquele que traz a opinião do autor. Faz críticas a determinadas situações ocorridas no cotidiano, né? Então, os cronistas geralmente também, ao produzir uma crônica, procuram fazer as suas críticas de uma forma subjetiva, já que eles podem, na crônica, mostrar aquilo que eles pensam, né? Expressar aquilo que eles sentem com relação ao que aconteceu. Então, temos ali, como exemplo aqui, a crônica narrativa. O que ela tem? Ela tem enredo, que é a sucessão de ações, de acontecimentos dentro do texto, dentro da história, né? Geralmente tem personagens, né? Essas personagens, elas atuam em um determinado tempo, né? Esse tempo, ele pode ser tanto o tempo de duração do episódio, da cena vivenciada, como pode ser também um tempo cronológico se referindo a um fato histórico, né? Um fato datado aí de outras épocas. O espaço se refere ao ambiente, onde as coisas acontecem, onde os fatos acontecem. O clímax é o momento de maior tensão ou emoção dentro de uma história, né? E o desfecho, que é o final, como que se encerra essa história, como que termina, né? Às vezes a gente tem expresso ali de forma nítida para o leitor saber como que terminou a história. E às vezes o cronista lá, o escritor da literatura, deixa algumas lacunas para o leitor preencher. Aí ele tem que tentar adivinhar o que foi que aconteceu no final da história, certo? Então vamos ler aqui comigo, pessoal. Observem aqui o texto comunicação. É uma crônica, né? Então é importante saber o nome das coisas, ou pelo menos saber comunicar o que você quer. Imagine-se entrando numa loja para comprar como é mesmo o nome? Posso ajudá-lo, cavalheiro? Pode. Eu quero um daqueles, pois não? Como é mesmo o nome? Sim. Que cabeça minha. A palavra me escapou por completo. É uma coisa simples, conhecidíssima. Sim, senhor. O senhor vai dar risada quando souber. Sim, senhor. Olha, é pontuda, certo? O que, cavalheiro? Isso que eu quero. Tem uma ponta assim, entende? Depois vem assim, assim, faz uma volta, aí vem reto de novo. E na outra ponta tem uma espécie de encaixe, entende? Na ponta tem outra volta, só que esta é mais fechada. E tem uma espécie de, como é que se diz? De sulco. Um sulco onde encaixa a outra ponta, a pontuda, de sorte que o negócio, entende? Fica fechado. E isso, uma coisa pontuda que fecha, entende? Infelizmente, cavalheiro, reticências, né? Ou seja, será que conseguiram estabelecer uma comunicação efetiva nesse diálogo, né? Então, nós temos ali, né, um texto que acabamos de ler e vamos para a nossa primeira atividade para aquecer. Então, a crônica apresenta uma situação de comunicação entre dois personagens, um comprador e um vendedor. Caracterize os dois personagens por meio do diálogo entre eles nesse fragmento. Né? Então, eu vou pedir para vocês escreverem um pouquinho, né, sobre esses personagens, o que vocês entenderam, né, a respeito deles a partir do momento que nós fizemos a leitura desse texto. Um tempo para vocês escreverem alguma coisa aí e a gente já volta para analisar.
E aí, pessoal, então, ao retornar agora, né, a gente pode sugerir como possibilidade de reflexão para esse enunciado que o homem que deseja comprar o objeto apresenta-se confuso e irritado, né? O vendedor é cordial, né? Trata ele com respeito, ainda tenta, né, entender ali o que exatamente ele quer comprar. Né? Mas a gente percebe ali que o comprador, no caso, ele se apresenta um pouco confuso e irritado. Né? Se vocês responderam e a resposta é livre, é pessoal de vocês, dentro do entendimento de cada um de vocês. Então, provavelmente também vocês acertaram aí, né, ao elencar, de repente, outros aspectos dos personagens e anotar como resposta para essa questão aí, beleza? Vamos continuar então para a atividade 2. Observem aqui. Por que o homem que deseja comprar o objeto tem dificuldade em fazer isso? Alternativa A. Porque ele é estrangeiro e fala um idioma diferente? B. Porque ele não se lembra o nome do que quer? Ou C. Porque o vendedor desconhece o objeto da compra? E agora, pessoal, mais um tempo para a nossa segunda atividade. Então, pessoal, observem lá que a letra B é a que corresponde mais com o nosso enunciado, né? Porque ele não se lembra o nome do que quer, né? Ele fica tentando buscar na memória dele, mas ele não consegue se lembrar exatamente o nome do objeto que ele foi comprar, né? E na atividade 3, eu vou pedir para vocês relerem, olha ali. Posso ajudá-lo, cavalheiro? Pode, eu quero um daqueles reticência. Qual a função das aspas nesse trecho? E agora, vocês vão tentar explicar para mim por que foram utilizadas as aspas aqui.
Então, pessoal, observem que elas marcam a fala dos dois personagens, né? Então, se trata de um fragmento do texto, de uma citação que marca o discurso direto dos personagens, ou seja, a fala deles. Então, sempre que eu quero marcar discurso direto, fazer uma citação, eu utilizo as aspas. Muito bem. Observem aqui agora, né, uma tirinha que a gente trouxe para fazer uma reflexão. No primeiro quadrinho diz assim: a internet é um tribunal. Observem aqui os elementos da linguagem verbal, que são as palavras, e as imagens e ilustrações que constituem a linguagem não verbal. No segundo quadrinho, então, ela continua, né, a reflexão, a personagem aqui, com milhões de juízes. Então, no primeiro, a internet é um tribunal com milhões de juízes e nenhum réu. Observem aqui como que finaliza, né, essa tirinha. E agora, que figura de linguagem existe nessa tirinha? Justifique. Então, vocês se lembram das nossas figuras de linguagem, quando a gente estuda metáfora, metonímia, hipérbole, né? Então, eu vou deixar vocês tentando se lembrar, só para a gente brincar um pouco de memória aí e tentando também acertar essa questão.
Então, observem lá, né? Existe aí uma metáfora, né? Não sei se vocês conseguiram localizar, né? As figuras de linguagem, às vezes a gente tem que estar sempre estudando, relembrando, né? Mas a metáfora a gente tem já no primeiro quadrinho, né? Quando a personagem estabelece uma relação de semelhança entre o tribunal e a internet, sem um conectivo de comparação entre eles, né? Quando ela diz que a internet é um tribunal. Né? Então, ela está fazendo uma metáfora, né? Não está dizendo que é como um tribunal ou que as pessoas emitem juízos de valor e julgam as pessoas como se fosse um tribunal. Então, não tem o elemento como, que seria o elemento de comparação. Portanto, se trata de uma metáfora, certo? E também ocorre a hipérbole, porque milhões de juízes constituem um exagero, referindo-se a pessoas que fazem julgamentos de outras nas redes sociais. Então, nós temos dois exemplos aqui de figuras de linguagem que apareceram nessa tirinha. A metáfora e a hipérbole, certo? A metáfora, uma comparação que acontece sem o uso do conectivo como, né? E a hipérbole como sendo um exagero ali, né? Fazendo ali uma crítica a determinados posicionamentos nas redes sociais, ok? Então, a gente pode retomar um pouquinho aqui só para relembrar bem essa questão da metáfora e da hipérbole, né? Então, já no primeiro quadrinho a gente tem a metáfora, a internet é um tribunal, né? E aí, no segundo quadrinho, nós já temos a hipérbole, com milhões de juízes, certo? E nenhum réu, finalizando ali, né? Quebrando um pouco a expectativa do leitor, certo? Então, eu acho que é isso, né? Nesta aula aí a gente tentou explorar o gênero crônica, né? Exploramos alguns aspectos dos elementos composicionais, né? Analisamos a subjetividade, as figuras de linguagem em um texto, né? Então, nesse vídeo nós falamos sobre os elementos composicionais da crônica, um pouquinho de figuras de linguagem, a hipérbole e a metáfora, né? Espero que vocês tenham gostado e até breve.